Sejam bem-vindos a este primeiro vídeo de resumo da teórica. Então, o que é que nós vimos esta semana? Vimos a noção de produto interno. E a noção de norma de um vetor. Produto de dois vetores e uma norma de dois vetores. Logo, com todas as noções de matemáticas que vocês vão estudar este semestre, é sempre muito importante de ter exemplos concretos onde essas noções se aplicam. Logo, no caso do produto interno, vou usar algumas das vossas noções de física, como são engenheiros e já tiveram, penso eu, Física 1, devem conhecer aquilo que eu vou falar. Uma das concretizações mais conhecida do produto interno vai ser a noção do trabalho de uma força. De uma força. Logo, o que é o trabalho de uma força? Escrevemos W como work em inglês, quer dizer, trabalho é simplesmente o produto interno entre uma força e um deslocamento que eu vou chamar delta R. Porquê que esta notação delta R? Porque delta é uma variação, e o R é, em geral, a notação que nós usamos para a posição. Logo, delta R faz pensar a uma variação da posição. Já agora, nós reparamos que temos uma força, é um vetor, dependente do problema que nós estamos a estudar, pode ser um vetor em R2 ou pode ser um vetor em R3, até pode ser um escalar, se o problema for de dimensão 1, e o deslocamento, a mudança de posição, também é um vetor de mesma dimensão. Entretanto, no entanto, o trabalho é um número real, é um escalar. Há aqui uma pequena distinção a ser feita entre aquilo que nós chamamos de um vetor, aqui o resultado, esse número, que vai ser um número escalar, um número real, que chamamos de um escalar. Bem, logo é um produto interno, envolve dois vetores, o produto fazemos para obter um certo valor escalar. No caso do trabalho de uma força, este escalar representa uma energia. A norma se aplica a um vetor, vamos pegar no vetor V, e o que é a norma de V? É uma coisa que nós conhecemos muito bem intuitivamente, é simplesmente o comprimento do vetor V. Logo, o vetor V, podemos imaginar que ele representa a posição num certo ponto. Temos aqui a origem, temos aqui o ponto P. V é, afinal, o vetor OP, a posição do ponto P. E nesse contexto, a norma de V, o que é que vai ser? Vai ser a distância de P à origem. Logo, é importante de guardar em mente estes exemplos, quando vocês vão ler a teórica, ou para as teóricas seguintes, exemplos concretos onde essas noções são usadas. Logo, se vocês deram uma vista de olhos à sebenta, aliás, podemos aqui passar rapidamente à sebenta. A sebenta começa com a noção de espaço vetorial real, o tal Rn. Logo, vou lembrar muito brevemente, o que é um
espaço vetorial. Uma noção que foi estudada em álgebra. Um espaço vetorial é simplesmente um espaço de vetores. E o que é que a gente gosta de fazer com vetores? Gosta de fazer somas de vetores. Por exemplo, somas de forças. Q mais F2. Onde interpretamos aqui os F por forças. Também gostamos de multiplicar vetores com escalares. Vetores com escalar. Por exemplo, a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, que diz o seguinte, se nós temos um ponto material de massa M em movimento, sujeito a uma força F, então M vezes o vetor A é igual à força F, ou à soma das forças ao qual o ponto material é sujeito. O que é que nós temos aqui? Uma massa, que é um escalar. O que é que nós temos aqui? Um vetor. Consoante o espaço onde evolui o nosso sistema físico, o vetor pode ser um vetor de R2, ou pode ser um vetor de R3, ou em certas situações mais gerais, poderá ser um vetor de Rn. E nesse caso, eventualmente, não se trata aqui de uma aceleração de uma partícula material, de um ponto material. Estamos em dimensão n superior ou igual a 5, por exemplo, não poderá haver, a interpretação física será diferente. A mesma coisa com o vetor f. Obviamente, estes vetores têm que pertencer ao mesmo espaço. Já agora aqui também, os vetores f têm que pertencer ao mesmo espaço. E, afinal de contas, nós queremos que a soma continue no mesmo espaço. Logo, essencialmente, estas duas propriedades, o facto de nós podermos fazer somas de vetores e que ficam no espaço inicial e produtos de um escalar com o vetor que fica no espaço inicial, que vai definir o que é um espaço vetorial. Ou seja, é um espaço de vetores onde se pode fazer somas e pode-se fazer produtos de um vetor com um escalar. Já agora, qual é o efeito de multiplicação de um escalar por um vetor? Vai alterar a norma do vetor final. Ou seja, a norma, o comprimento do vetor M vezes A vai ser igual ao comprimento de A vezes M. Bem, logo, vamos trabalhar no caso geral no espaço Rn, e o espaço Rn compreende-se como o conjunto dos vetores que têm n componentes. x1, x2, xn. Às vezes, vamos escrever os vetores na forma de colunas, ou seja, vetores da forma que são matriz da forma n vezes 1, e consoante a situação também podemos escrever os vetores na forma de linhas, x1, xn, ou seja, nesse caso é uma matriz da forma 1 vezes n. A diferença entre as duas notações não terá nenhuma interpretação matemática ou física, será por conveniência. No entanto, talvez um dia mais tarde vocês vão ter que perceber que intrinsecamente estes objetos, como se vê aqui, eles são diferentes. Logo, um vetor de Rn é simplesmente um vetor com n componentes.
reparem no seguinte, é que um vetor desta forma, eu posso sempre escrevê-lo assim. Posso escrever como x1 e o resto de zeros, mais 0, x2 e o resto de zeros, etc. Até 0, xn. E aqui zeros também. Logo, se eu pôr em evidência o x1, o x2 e o xn, cada um dos termos desta soma de vetores, isto vai dar x1 vezes 1 e zeros, mais x2 vezes 0, 1, 0, etc. Mais 0. Aqui xn, 0, 0, 1. E o que é que nós fazemos aparecer aqui? Os vetores da base canónica de Rn. Isto são os vetores, podíamos chamar, vão constituir uma base de Rn, a partir da qual qualquer vetor escreve-se como a soma de um escalar, que é componente do vetor, vezes o vetor da base correspondente. Escalar vezes somas e produtos escalares. A norma. Logo, a norma que vocês vão usar mais frequentemente vai ser a norma euclidiana. E, aliás, é a norma que nós vamos usar ao longo do semestre, a euclidiana. No caso geral, podem ver a sua expressão na sementa. Nós vamos aqui simplesmente relembrar como é que se calcula a norma do vetor. Imaginamos que temos um vetor, desta vez vou escrever em R2, ou seja, isto é no plano, R2, x1, x2, os componentes. Vamos representá-lo aqui. Aliás, vou representar também os vetores da base. Aqui temos E1, que é 1, 0. Aqui vamos ter E2, que vai ser 0, 1. E o nosso vetor V, que está aqui. Aqui. Ele tem componentes que são x1 e x2. Bom, reparem que eu aqui ponho uma setinha para dizer que, de facto, o x1 é positivo, porque o V aponta para ali. Então, se o V apontasse no sentido contrário, x1 seria negativo. O que é que a gente observa nesta base? É que esta base é ortogonal. Aqui temos um ângulo reto. Ou seja, aqui temos um ângulo reto. O cálculo do comprimento ao quadrado deste vetor é simplesmente uma aplicação de Pitágoras. Ou seja, isto vai ser igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Logo, o que é a norma do vetor vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. No caso de um espaço Rn, a norma euclidiana também vai escrever-se da mesma forma. A única diferença é que nós vamos ter que ela é igual a raiz quadrada. Vamos ter que aplicar Pitágoras várias vezes. X ao quadrado, x2 ao quadrado, até xn ao quadrado. Quais são as propriedades importantes da norma
Logo, mais uma vez, ficamos no exemplo simples de R2, tendo em conta que isto generaliza-se facilmente a dimensão qualquer. Logo, obviamente, a norma do vetor é um comprimento, vai ser um número que é positivo ou nulo. Um número positivo. E o único vetor para o qual o comprimento é igual a zero é o vetor nulo. Aqui não há surpresas. Outra propriedade que é importante é qual é a norma do produto de um escalar por um vetor. Isso já falamos, hein? Se eu tenho aqui um vetor V, se eu multiplicar este vetor V por um escalar que é positivo, lambda V com lambda positivo, aqui até escolhi um lambda que é superior a 1, porque o comprimento vai ser maior de lambda V, maior do que o comprimento de V. O que é que eu estou a fazer? Para o comprimento, como eu disse, isto vai ser lambda vezes o comprimento de V. Multiplicar o vetor por V vai multiplicar o seu comprimento por... Multiplicar o vetor V por lambda, positivo, vai multiplicar o seu comprimento por lambda. No caso onde o lambda é negativo, obviamente, o que é que vai acontecer? Vamos obter um vetor que é colinear, paralelo ao vetor V, mas o sentido desse vetor vai ser o sentido oposto, quando o lambda é negativo. Logo, o comprimento, ele continuará de ser o comprimento de V, mas desta vez, como no lambda é negativo, vamos ter que pôr um módulo de lambda. Logo, é por isso que esta fórmula faz aparecer um módulo do vetor lambda. Outra propriedade importante é a propriedade que é dita da desigualdade triangular, que a norma de uma soma de vetores é inferior ou igual à soma das normas. Isso é uma propriedade que normalmente nós conhecemos muito bem. Basta fazer um pequeno desenho. Temos aqui, imaginamos o vetor U. Vamos pôr aqui o vetor V. Então, o que é que nós temos que fazer aparecer? Temos aqui U e V. Temos que fazer aparecer o vetor U mais V. Então, o que é que vai ser esse vetor? Juntando aqui U ou aqui V, porque a soma é comutativa. O vetor U mais V vai ser este vetor. Este vetor aqui é que é U mais V. O que é que esta desigualdade diz? Ela diz que o comprimento do vetor em vermelho é mais pequeno do que o comprimento do vetor, da soma dos comprimentos do vetor U e do vetor V. O que é uma outra maneira de dizer que o caminho mais curto entre o início do vetor A, U mais V, e o fim do vetor U mais V, ou seja, o ponto A e o ponto B, é uma reta. Qualquer outro caminho que nós seguimos que seja diferente dessa reta vai ser mais comprido. Logo, em particular, se eu seguir V e depois seguir U, ou aqui de forma equivalente, fazer U e depois V, vou seguir um comprimento, uma distância que é maior que se eu for diretamente seguindo o trajeto U mais V. Logo, é isto que a desigualdade triangular ela diz. Sim, uma pequena nota. Reparem que com este desenho, que é um desenho em R2, eu também estou a demonstrar isto. X mais Y é mais pequeno do que módulo X. Módulo X mais módulo Y, onde XY pertence a R. Então, logo, a desigualdade triangular em R
Tentam perceber porque que é o caso. Como é que eu posso fazer aparecer, afinal de contas, esta desigualdade nesta. Muito bem. Outra noção importante é a noção de produto interno. Logo, nós vimos há pouco uma definição analítica do produto interno, salvo erro. Acho que sim. Se não, agora tenho uma branca se falei disto. A definição analítica do produto interno é que se eu tenho dois vetores desta forma, x1, x2 e v, vou chamar x'1. Acho que tinha escrito isto de forma diferente. y1, y2. Então, o produto interno dos dois vetores vai até ser a soma dos produtos das componentes, x1, x2, mais y1, y2. Nós agora vamos ver uma definição geométrica do produto interno. Eu vou fazer aqui um pequeno desenho. Vou desenhar a circunferência de raio 1. Perdoa-se, não é mais parecida com uma batata do que com uma circunferência. Vamos pegar aqui um vetor U. E vamos pegar aqui num vetor V. E já agora vou precisar também de um vetor W. E a definição geométrica do produto interno U vezes V é simplesmente que se eu fizer a projeção ortogonal do V sobre o U, o módulo de U vezes V vai ser igual ao comprimento dessa projeção ortogonal. Logo, neste caso, U vezes V é positivo. Já agora, aqui, um instante. Sim, aqui o vezes V é positivo. Porquê? Porque, na verdade, este valor, falei do comprimento da projeção, mas o que nós queremos é um comprimento que é orientado, e é por isso que eu fiz aparecer o vetor W, é que se eu agora fizer a projeção ortogonal aqui, nós temos aqui o sentido da projeção ortogonal em U, que é orientado no sentido oposto. Logo aqui, se eu fizer a projeção ortogonal, vamos fazer as coisas bem, vai ser este vetor, aqui, e ele é orientado no mesmo sentido do que o vetor U. É por isso que neste caso é positivo, enquanto neste caso U vezes W é negativo. Alguma vez que a gente percebe o que é que está a acontecer neste desenho, e notam que eu assumi que o valor dos comprimentos dos vetores que aparecem aqui são todos de comprimento 1, estão nesta circunferência. É muito fácil dar a expressão, entre aspas, geométrica do produto interno. Imaginamos que vamos chamar este ângulo entre V e U, vamos chamá-lo θ, e o ângulo entre V e U e W, que está aqui, vamos chamá-lo φ. Vamos já começar pelo produto interno de U
com V, quanto é que ele vale? É muito simples. Temos aqui, com licença, ou seja, temos aqui um triângulo retângulo, porque nós fizemos a projeção ortogonal do vetor V no vetor U. Logo, este triângulo que aparece aqui é retângulo. E temos o ângulo entre o vetor U e o vetor V, que é θ. Logo, o comprimento da projeção ortogonal vai ser simplesmente cosseno θ. Não é muito difícil ver que, no caso do vetor W, o produto interno vai ser cosseno φ. Ou seja, aqui temos novamente um triângulo retângulo, que está aqui, e temos este ângulo aqui. O que é que eu estou a dizer? O que é que eu estou a falar deste ângulo? Não é este ângulo aqui, é este ângulo aqui, que... Sim. Este ângulo aqui, ou seja, não é cosseno φ, desculpa. O que é que eu estou a dizer? Quais são os disparates que... Não estou a dizer disparate nenhum. É isto. É só que o triângulo retângulo que nós vamos usar é este, e o ângulo que aparece aqui é π menos φ. Vamos fazer o mesmo raciocínio com este ângulo. O mesmo raciocínio que nós fizemos aqui, para o triângulo retângulo em vermelho, para o triângulo retângulo em cor de laranja. Bem, logo aqui estamos a estudar, de facto, um caso particular, que é o caso onde as normas dos vetores são iguais a 1, mas se nós olharmos aqui o caso geral, do vetor qualquer U ou do vetor qualquer V, é fácil, se forem não nulos, mas se os vetores, se um destes vetores for nulo, então o produto interno é nulo, nós podemos dividir cada um dos vetores pelo seu comprimento. Isto vai dar um versor, ou seja, estes vetores são de comprimentos iguais a 1. Norma de U sobre U. Podemos fazer sair o escalar 1 sobre U, da norma de U, e isto dá 1. Só que isto, nós acabamos de ver, é o cosseno do ângulo entre U e V. Então, temos aqui uma expressão do produto interno, geométrica, que usa, geométrica no sentido que usa o ângulo entre os dois vetores. Notam que esta identidade, o que é que ela vai nos dar? Ela vai nos dar que o produto interno de U vezes V é a norma de U, vezes a norma de V, vezes o cosseno θ do ângulo entre os dois vetores, e isso dá-nos imediatamente a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Agora, eu nunca sei escrever Schwarz. Schwarz, assim, com R. Simplesmente, o que é que nós fazemos? Fazemos um módulo disto, e isto vai ser um módulo de toda esta expressão, mas como os comprimentos são positivos, podem sair do módulo, fica o módulo disto, e isto é menor ou igual do que 1. Logo, o módulo do produto interno de dois vetores é inferior ou igual ao produto das normas dos dois vetores. Estamos quase a chegar ao fim. Estamos quase mesmo a chegar ao fim. O que é que eu queria vos dizer mais sobre o produto interno e sobre as normas?
Onde é que eles vão aparecer em análise matemática 2D? Para já. O produto interno, ficam atentos no futuro, eu voltarei a vos lembrar, de qualquer forma, o produto interno vai aparecer quando nós vamos estudar o conceito de derivada direcional. Logo, o que é esse conceito de derivada direcional? Ele vai se aplicar a uma função f, por exemplo, que vai de R2 para R, e então, vamos supor derivável num certo sentido a definir mais tarde, e vamos definir um objeto, associar a esse objeto um objeto que é o gradiente deste vetor, que é essencialmente, se a nossa função assim, aqui escrevemos as variáveis x e y, essa é a função de x e y. Este vetor gradiente é o vetor das derivadas da função em ordem a cada uma das variáveis. Isto parece uma notação nova, mas na verdade o que nós estamos a fazer aqui é simplesmente a derivada em ordem a x de f de x, onde o y é constante. Consideramos que o y é fixo. A mesma coisa para a derivada do f, onde vamos derivar em ordem y, mas a considerar o x fixo. Logo, onde é que o produto interno vai aparecer? Ele vai aparecer quando nós vamos calcular a derivada direcional segundo o vetor u, e simplesmente essa derivada direcional, que vai ser um número, que vai ser como a derivada que vocês viram em análise 1, vai ser o produto interno entre o vetor gradiente e o vetor u. Uma coisa que não deixa de ser muito parecida com um trabalho. E aqui as minhas notações são um bocadinho infelizes. Se eu quisesse falar de trabalho de uma força, não teria chamado a minha função f, mas teria chamado uma função v. O gradiente de v, as derivadas parciais de v, e a função v, e aqui, por aqui também v. E aqui o v interpreta-se em física como um potencial. Potencial. E, em geral, a força que deriva de V em física é menos o gradiente deste potencial. Olha, isto é uma primeira parte. Onde é que vamos usar o produto interno? Também vamos usá-lo um pouco mais tarde, também para o estudo do cálculo, quando vamos definir integrais de funções de várias variáveis, mas isso é demasiado... bom, isto é suposto ser um resumo, logo eu não vou falar disso. Tenho que fazer escolhas. Em relação às normas, bom, que nós vimos serem comprimentos, que são de vetores, que afinal são uma generalização do conceito de módulo em R, simplesmente porque o módulo de x, que é igual a norma de x, do vetor x, nós acabamos de ver que era igual ao quadrado ao produto interno do u por u. Já agora porquê? Esta norma escreve-se assim, a raiz quadrada do produto interno do u por u, onde u é um vetor num espaço de dimensão n, atualmente. Se eu fizer n igual a 1, o que é que a identidade aqui diz? Ela diz que o módulo de x, ou seja, o comprimento de x, ou a distância de x a 0, é igual à raiz quadrada de x ao quadrado, que é uma identidade muito importante.
Ou seja, a raiz quadrada de x ao quadrado não é x, porque a raiz quadrada de um número ao quadrado tem que ser positivo. Esta coisa tem que ser sempre positiva. Logo, se o x é negativo, x ao quadrado vai ser positivo, mas a sua raiz quadrada vai ser o módulo de x, ou seja, menos x, se o x for negativo. Já estou a demorar muito tempo. Para que é que nós vamos usar a norma? Vamos usar já no capítulo seguinte, sobre as noções topológicas. Porque é que são importantes as normas das noções topológicas? Porque as normas vão nos dar uma noção de proximidade muito precisa. Simplesmente para dizer que dois pontos P e Q são próximos, basta dizer que a norma do vetor PQ é muito pequena. Aqui, muito pequena, escreve-se muito inferior a 1, sendo um número positivo. Para que é que esta noção de proximidade ela é muito importante? Aqui vou apagar tudo, simplesmente porque ela permite definir a noção de limite. Proximidade vai dar a noção de limite. Vou fazer aqui um pequeno spoiler, que não é um spoiler. Lembram-se qual é a definição de Cauchy, limite de uma função? Vocês viram a análise matemática 1. Limite quando x tende para x zero de f de x vale L. Esta definição lê-se da seguinte forma: qualquer seja epsilon um número positivo, existe um alfa, que é um número positivo, tal que se x menos x zero for inferior a alfa, então f de x menos L é inferior a epsilon. O que é que esta definição diz? Diz que para todo o epsilon, ou seja, tão próximo quanto nós quisermos de L, ponho aqui de L, tenho que ter aqui cuidado no meu desenho, ou seja, ok? Existe sempre um alfa positivo, tal que se x é suficientemente próximo de x zero, então f de x é próximo de L. Logo, esta noção de proximidade, ela é determinada a partir do módulo da diferença entre x e x zero ser mais pequeno do que alfa. Logo, a noção de proximidade é a noção que vai nos permitir, que nos permitiu em análise 1 definir a noção de limite. E é exatamente a mesma coisa que vai acontecer em análise 2. Bem, o que é que eu queria acrescentar mais? Logo, em relação às notas teóricas, como vocês podem ver, elas são um bocadinho mais gerais, bastante mais gerais do que os exemplos que eu comentei. E o que eu aconselho vocês fazerem na vossa leitura é, em todas as propriedades, em vez de funcionar em Rn, tentam imprimir, compreender as fórmulas em n igual a 1, para n igual a 1 ou para n igual a 2. E, em geral, vocês vão ver que se conseguem adquirir uma intuição para n igual a 1 e n igual a 2, essa intuição vai ser suficiente para perceber o que é que acontece em R igual a n. Bem, sim, tinha mais uma coisa a dizer para as pessoas que vão ouvir isto. Nos exercícios, vocês vão encontrar os exercícios corrigidos no Moodle e
há um exercício que eu aconselho vocês fazerem mais para o fim, ou se tiverem dificuldades, não se preocupem. Este exercício 5 é um bocadinho mais complicado do que os outros. Pronto. Bons estudos.